E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje, gente, eu tô muito animado pra contar pra vocês de uma leitura que eu acabei de fazer, que é, na verdade, duas leituras que eu acabei de fazer, que eu acho que tem muito a ver com o meu momento, com a minha vibe do momento, com outros livros, outras histórias que eu venho consumindo, não só livros, mas também séries de ficção, etc. E a gente pode até tocar em alguns deles agora, quando eu começar a explicar. E pelos últimos vídeos que eu fiz e falei sobre isso e que geraram muito interesse de vocês, eu acho que vocês vão ficar interessados em ouvir um pouco mais falar sobre esses livros e sobre essa história e os seus lados positivos e os seus lados complexos também, que nem tudo são rosas. Bom, como vocês já devem ter visto aí em algum lugar, eu tô falando de Os Leões da Sicília e O Triunfo dos Leões. São dois livros da Stefania Alti. Eu acho que a pronúncia do sobrenome dela é mesmo essa, Alti ou Alci, escreve Alci, mas ela é italiana, então não sei. E eu recebi um convite do pessoal da HarperCollins, eu acho que foi lá em dezembro, e na época eu fiquei um pouco com medo. Falei, não sei, porque os livros parecem grandes. O primeiro livro, que é Os Leões da Sicília, ele é bem grandinho, ele tem 400 e poucas páginas e tal. E aí eu falei, eu não sei, ainda vão ser 2 livros e tal, porque o ponto todo é, Os Leões da Sicília é o primeiro livro, e O Triunfo dos Leões tá saindo agora, ele sai amanhã, esse vídeo tá saindo no dia 14, ele sai no dia 15 de fevereiro aqui no Brasil, e aí eu fiquei com medo, 2 livros, aquela coisa, né, um monte de livro, página, e grande, um livro tem 450, outro tem 300 e pouco. Eu falei, meu Deus, será que eu quero me arriscar nesse universo? E aí eu enrolei um pouco dezembro, a gente não fechou nada em dezembro, Natal, Ano Novo, aquela coisa toda. Chegou janeiro, mas ali no finalzinho do começo, no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, eu comecei isso começou a pipocar nas minhas redes. Pessoas lendo Os Leões da Sicília, que era um livro que inclusive eu já tinha na minha estante, porque a HarperCollins me mandou esse livro há muito tempo atrás. Eu já não lembro nem quando que foi, porque o lançamento lá na Itália foi em 2019 e no Brasil ele saiu em 2021. Então eu devo ter recebido da HarperCollins ali por 2021, sabe? Eu já não lembro mais, deve ter aparecido em algum vídeo aqui do canal, eu já nem sei. Esse livro tava parado na minha estante, eu não tinha passado ele pra frente, não tinha doado, porque era um livro que eu tinha interesse de ler ainda, né? Como eu fiz aquela limpa recente, eu ainda tinha interesse de ler essa história, então ele ficou na minha estante por esse período. E aí chegou o final do ano, chegou esse convite, eu falei, bom, não sei, deixei um pouco pra lá esse convite, comecei a ver uma enxurrada de pessoas falando sobre esse livro na minha rede social. Talvez porque fosse sair O Triunfo dos Leões agora, né, no começo do ano, e eu comecei a ver umas pessoas lendo, até o Iago, que era apoiador do canal, e enfim, um dos inscritos que eu sou mais próximo aqui do canal, falando, postou nos stories dele, aí eu falei, gente, então, será que essa história é tão boa assim? Aí quando eu fui procurar saber, ler sinopse e entender do que se tratava, eu fiquei completamente vendido. Eu falei, preciso agora ler esses livros. Aproveitamos e falei, vamos fazer esse trabalho junto com a HarperCollins. Se eu não curtir, eu aviso a eles, a gente interrompe, né, a publicidade, mas é importante vocês saberem que foi publicidade. Mas hoje em dia, eu pego muito pouca publicidade de livro. Acho que é um pouco evidente, né? Eu pego realmente muito poucas, porque eu gosto de ler primeiro, saber se eu vou gostar, depois fechar com a editora, ou já ter lido em inglês antes de sair em português, ou ser um livro que eu já vou ler mesmo porque é de um autor ou é uma continuação, né? Tipo Adam Silveira, esses outros autores assim. Mas eu falei, vou dar uma chance pra família Florio, que depois eu fui descobrir porque é a saga da família Florio, é o nome dessa série. Antes da gente começar, por favor, se inscreve no canal, que me ajuda muito. Me siga nas redes sociais, dá like no vídeo, gente. Muito importante vocês darem curtida nos vídeos, porque o YouTube entende isso pra entregar pra mais pessoas que têm gostos parecidos com o de vocês. Ajuda muito, né? Quem não pode apoiar o canal financeiramente, se puder já dar um likezinho, ver os vídeos, comentar, já ajuda muito. Mas também, se você puder, eu vou deixar o link desses livros aqui na descrição e de qualquer outro coisa que você queira comprar, principalmente no site da Amazon, que é onde, né, eu trabalho mais próximo nessa parte de links e tal, e a gente trabalha muito no comissionamento. A gente também tem o grupo do Telegram, você pode apoiar o canal, aquilo tudo que vocês já sabem, tá? Que eu sempre falo. Bom, vamos começar então. Vou falar um pouco principalmente dos Leões da Sicília, que é a nossa introdução a esse mundo, mas eu vou poder falar um pouco também do Triunfo, porque ele é embora seja uma continuação direta, esses livros, eles são aqueles tipos romances de formação, e você vai acompanhar a família Florio por muitos e muitos e muitos anos. Esse primeiro livro aqui, ele começa, só pra vocês terem uma ideia, tá? Esse primeiro livro aqui, ele começa em 1799,
1799, tá? Em 1799. E esse livro aqui, ele termina em quase 1900. Então, basicamente, os dois livros, eles são praticamente 100 anos dentro da família Florio. E o que é mais incrível de tudo isso aqui, que eu vou contar pra vocês... Não, primeiro, deixa eu contar primeiro, depois eu falo a parte mais interessante. Bom, a família Florio, ela começa no livro aqui em 1799. Eles moram ali na Itália. E é uma família bastante tradicional, sabe? Aqueles casamentos arranjados, a mulher, ela casa com o cara porque ela tem que casar, e aí tem que dar o herdeiro, aquela coisa toda, embora eles sejam, né, a família Florio, no começo desse livro, eles são muito pobres, assim, eles moram em lugares super simples, trabalham muito, assim, como carregadores, aí tem um barco, aí carrega as coisas de um lugar pro outro, aí carrega peso, não sei o que, eles são meio que mercadores, mas bem simples, sabe? E aí eles decidem, logo aqui no começo do livro, acontece um terremoto no lugar onde eles moram, na Calábria, e eles decidem que eles vão se mudar desse lugar, que mais especificamente se chama Bagnara, e vão pra Palermo, que fica na Sicília. E aí o ponto inicial aqui que já me chamou muita atenção, por isso que chama Os Leões da Sicília, que Sicília é o lugar onde se passa The White Lotus, aquela série maravilhosa da HBO, que saiu no ano passado, que todo mundo ficou extremamente viciado, e eu também. E eu basicamente ia viajar pra Sicília agora em maio a junho. Por causa da série, né, a gente vai fazer uma outra viagem pra um casamento em Portugal, e aí eu falei pro Rafael, pô, a gente já vai estar em Portugal, a gente podia ir ali na Sicília, que eu nunca fui, né, e tem praias maravilhosas, e aproveitar o hype da série, a gente ia fazer isso. Mas aí toda uma treta, super caro, eu fiquei abismado de saber como é super caro, eu ia fazer essa perna saindo de Portugal, indo pra Itália, que são países da Europa razoavelmente próximos, e depois voltar pra São Paulo, ia ficar caríssimo, gente. Fora que a Sicília tá bombadíssima por causa da série, os hotéis estão muito caros, o hotel que se passa da White Lotus é pra ficar uma semana, menos de uma semana, eram 5 ou 6 dias que eu tinha colocado, era tipo assim, 70 mil reais. Aí eu falei, bom, não vamos ficar nesse hotel, mas tinha um hotel do lado, que era bem mais barato, mas mesmo assim a gente ia gastar um dinheirão pra ir pra lá e a gente acabou desistindo. Mas agora que eu li esse livro eu fiquei, putz, devia ter mantido a minha vontade de ir pra Sicília. Enfim, eles vão pra Palermo, que é uma... Tipo, eu não sei bem como é que é a divisão ali na Sicília. Porque a Sicília, ela é basicamente um estado. Ela era um lugar separado da Itália. Depois a Itália se fundiu e virou uma coisa só, e virou parte do país Itália. Mas Palermo, ele é quase que, tipo, ele não é bem uma cidade. Ele é um vilarejo, um condado, como vocês queiram chamar. Talvez a galera da geografia vá saber me explicar melhor. Mas enfim, eles vão pra Palermo. Inclusive em White Lotus aparece muito Palermo, porque é onde tem a festa lá. As gays levam a Tânia pra festa em Palermo, enfim. Eles vão pra Palermo pra começar uma vida meio que do zero. Eles chegam lá e abrem uma botica, que é um lugarzinho pra vender essências, pra vender ervas, pra vender especiarias no geral, né? Até porque, vamos lembrar, o livro se passa ali, começa em 1800. Então tudo ainda era muito incipiente. Eles conseguiam receber alguns carregamentos vindos de barco de alguns lugares, tipo China, Índia, até coisas da América Latina mesmo, Peru, Chile, conseguiam chegar até eles, pra eles conseguirem revender. E eles tinham um senso comercial, um tino comercial muito bom. E aí eles vão ali pra aquele lugar, tipo assim, a mulher, né? Porque um tem mulher, o outro não tem. Eles são irmãos, os dois que vão, que é o Paolo e o Inácio. Eles vão juntos e levam juntos, tipo, a mulher do Paolo, que é cunhada do Inácio, e o filho do Paolo, que ele já tem, que é uma criança pequena, que é o Vincenzo. Vão todos eles pra esse lugar. Lá eles vão trabalhando, só que eles sofrem muito preconceito da galera de Palermo, porque Palermo, e aí se você vê muito em White Lotus, todo mundo bota banca, mas ninguém tem dinheiro de verdade. Todo mundo anda, finge, não sei o quê, mas as pessoas não pagam direito, as pessoas deixam nota promissória, as pessoas enrolam o pagamento máximo que elas podem, mas elas vivem em luxo. Sou da nobreza, tenho título, sou o duque, sou o barão, não sei o quê. E eles não. Eles vieram de uma cidade pobre pra uma outra cidade. Eles não são ninguém. Eles são, mercadores, eles são carregadores. É assim que todo mundo vê eles daquele jeito. Comerciantes pobres que querem só vir aqui pegar o nosso melhor e, enfim, cagar pra gente. Só que com o tempo, o negócio deles vai crescendo, porque eles são muito inteligentes, começa daí, e eles têm muitos negócios, eles vão fazendo muitos acordos com várias outras pessoas e vão tendo produtos pra vender na botica deles que ninguém tem. E aí eles vão crescendo, vão se tornando mais importantes. Coisas começam a acontecer nessa família, e como eu já falei, como o livro se passa em 100 anos, os livros se passam em 100 anos, as pessoas vão morrendo, né? Até porque naquela época, as pessoas morriam de qualquer coisa a qualquer momento, não tinha muito tratamento, ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo, você tinha uma tosse, você não tratava, daqui a pouco do nada você caía e morria. Era
era tudo muito assim. E os negócios da família, eles vão sendo passados pros filhos. E os filhos, eles têm que ter o mesmo tino comercial, a mesma vontade de estar naquele lugar. E aí eles vão enriquecendo. Eles vão ficando muito ricos, eles vão ficando muito influentes, mas mesmo assim ainda sofrem muito preconceito. Muita gente que não aceita eles porque eles não têm berço de ouro, né? Aquela coisa toda. E quando vai passando de geração pra geração, os interesses da família vão mudando. Eles vão, era butica. Aí daqui a pouco o outro quer trabalhar com pesca e venda de atum. Aí daqui a pouco quer abre uma vinícola e começa a produzir um vinho pra ser o melhor vinho da Itália. Aos poucos eles vão expandindo, né? Eles vão comprando barcos, aí eles querem entrar no mercado de correio. Eles vão expandindo porque eles vão ficando cada vez mais ricos e mais ricos. E o que é legal desse livro também é que ele vai contando muito os fatores históricos que estavam acontecendo na Europa como um todo, mas principalmente na Itália, de influências, de guerras, de revoltas. O tempo inteiro tem revolta. Principalmente a galera da Sicília, ela queria ser um reino independente de qualquer outro. E aí, de repente, Palermo queria ser um reino independente de todo mundo. Então tem um monte de briga. E toda hora junta, aí separa. E essas crises todas políticas geram crises econômicas, geram crises financeiras, geram crises de saúde muitas vezes por causa das doenças e porque as doenças chegam através dos portos, né, dessa troca de mercadorias que o livro trata muito. E os Florio, eles vão ficando ricos, eles vão ficando cada vez mais ambiciosos. E eles vão passando por cima de muitas coisas. Quando a gente chega no Triunfo dos Leões, a gente tá acompanhando uma das gerações, né, dos Florio, um dos bisnetos da família inicial, que foi morar em Palermo. E a gente vai vendo, primeiro, eles chegando no ápice do que eles queriam chegar, de nobreza. Eles começaram a casar com mulheres nobres e começaram a participar da nobreza. Eles começam a, ter as propriedades mais absurdas, lugares incríveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a ver uma outra trama aqui, pessoal, que envolve interesse romântico de um dos caras do Florio, né, de um dos caras da família Florio, que é o herdeiro ali do momento. Ele casou com uma mulher por interesse, porque ela era uma mulher que ia dar pra família Florio finalmente um título nobre, que era o que eles sempre nunca tiveram. Eles tinham sempre dinheiro e influência, mas eles nunca tiveram nobreza, eles nunca foram vistos como nobres. E esse cara decide casar com uma menina nobre, mas a gente percebe que ele teve um romance, um amor, que ele teve que deixar pra lá, porque ela não ia cumprir o requisito que a família queria cumprir pra que eles se tornassem nobres. Então, aí essa é a parte de sinopse, tá? Mas aí o que eu queria falar pra vocês, que é o mais interessante dessa história, que me fez querer ler esse livro assim. Que talvez muitos de vocês já saibam, porque são estudiosos, ou porque já leram o livro. A família Florio existiu de verdade. Tudo isso que acontece no livro existiu de verdade. Foram pessoas reais e verdadeiras que abriram as lojas que abriram as fábricas, que abriram as fazendas e as vinícolas. Tudo o que tem nesse livro aconteceu na vida real. E o que a autora quis fazer, a Stefania, é fazer uma romantização de uma história real. Então ela pegou a história dos Florio, toda a biografia dessa família Florio, tudo o que aconteceu, ano a ano, quem nasceu, quem morreu, quem casou, o que eles compraram, o que eles investiram, todas as relações, tudo que conseguiu-se e que existe uma biografia dessa família muito grande, porque eles são uma das famílias mais importantes, famosas, influentes da Europa, ou foram, pelo menos, né, da Europa. Já posso adiantar a vocês, depois que eu fui pesquisar mais, né, porque eu quis conhecer mais essa família Florio, que a família Florio já morreu todo mundo. Já não tem mais ninguém, todo mundo morreu. E aos poucos as coisas foram mudando muito nos interesses deles, principalmente interesses comerciais. As coisas foram mudando, os herdeiros foram deixando de querer ter aquele estilo de vida que a família teve por muito tempo. Talvez eu estivesse muito esbranquiçado, mas eu já melhorei um pouco a cor do vídeo. Enfim, então pra mim o que eu fiquei mais apaixonado por essa história como um todo é saber que essa é uma história real, de uma família real. Lógico, as coisas que aconteceram dentro de casa, as brigas, as coisas entre eles, assim, óbvio, de novo, é a romantização, a parte que a autora criou em cima, é a ficção em cima de uma história original. Mas é muito legal você pensar que essas pessoas realmente existiram, que tudo isso aqui existiu, que a visão comercial que eles tinham é real. Aquilo aconteceu de verdade. E esse livro ele me fez fazer algumas reflexões. Eu já vou deixar eles aqui do meu lado. Aqui. Esses livros eles me fizeram fazer algumas reflexões, que são reflexões que eu já faço no meu cotidiano normalmente, mas que é muito interessante ver com um tom de realidade e principalmente de uma história que se passa em 1800. Que é o seguinte: dinheiro atrai dinheiro, né, gente? É um fato. A gente fala disso, é uma frase muito comum, muito falada. E essa família prova muito isso, porque eles não tinham nada, criaram um negócio que, obviamente, por uma visão
visão comercial bizarra que eles tinham, eles conseguiram levar aquilo a um tamanho muito importante, né? Muito interessante pra eles próprios, pra cidade e tal. Mas depois, o que eles fazem com esse capital que eles acumulam? Gente, será que a família tá aqui? Mas depois o que eles fazem com esse capital que eles conseguiram tirar do primeiro negócio é que é a parte bizarra. E aí é o que eu falo, que muitas vezes, isso é uma discussão que eu sempre tive até em ambiente de trabalho. Quando você investe grana numa coisa, investe grana, a probabilidade daquela coisa dar certo, ela é muito grande. O ponto é que muitas vezes a gente não quer investir grana. Ou porque a gente não tem, o que é totalmente entendível, mas o que eu fico puto é quando eu trabalhei em lugares que tinham grana, mas não, vamos fazer de qualquer jeito e aí, se der certo, a gente investe, né? Então existe esses dois tipos de mentalidade, né? Uma mentalidade mais arrojada, mais ousada, econômica, financeira e de negócios, e uma mentalidade mais conservadora. E a mentalidade mais conservadora, ela é isso, ela não significa que sejam pessoas que não têm dinheiro, né? Não é isso, eu não tô botando aqui na mesa pessoas que não têm dinheiro. Tô botando pessoas que têm dinheiro, mas que têm medo. E esses medos, eles vêm de muitos lugares. Muito porque, às vezes, o ambiente que você tá é um ambiente muito instável. Você veio de um lugar muito humilde, muito pobre. E aí você tem medo de investir. Isso é uma coisa que eu falo por conta própria. Eu, hoje em dia, eu continuo com medo como se eu pudesse, tipo, de um dia pro outro, perder absolutamente tudo que eu tenho e tivesse que, sei lá, morar de novo com a minha família toda, enfiada num apartamento de 40 metros quadrados, dividindo cama com a minha mãe e com a minha avó. Hoje em dia eu não conseguiria nem que eu precisasse dividir uma cama com a minha mãe e com a minha avó, porque não, questões físicas, que não caberíamos todos numa cama só. Mas, né, eu vim desse lugar. Então, eu já falei disso em outro vídeo, que inclusive eu vou fazer até uma conexão com esse, que é quando eu falei de Violeta, por exemplo, né, da Isabel Allende, que mostra a história, mostra exatamente essa questão da pessoa que tem medo de usufruir do próprio dinheiro, mas o que é legal da conexão de Violeta com esse livro é que a gente vai analisar 100 anos também de uma vivência de uma família, daquelas pessoas, etc. No caso de Violeta, ela viveu os 100 anos. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar vários personagens diferentes e eles vão mudando ao longo do livro, porque as pessoas vão morrendo, vão nascendo, vão crescendo. Mas o oposto nessa vivência da família Florio é que eles vieram do nada, mas eles estavam tipo assim, eu vou meter dinheiro em tudo quanto é lugar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Tinha uma coisa de ambição muito grande, até mesmo de desejos de grandeza absurdos, sabe? Que é aquela reflexão que a gente faz. Você quer ter uma vida confortável ou você quer ter uma vida de bilionário, de milionário, uma vida de sem qualquer tipo de restrição, né? Essa é uma reflexão que a gente mesmo precisa fazer no nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente entra em certas pilhas e neuras que levam a gente pra lugares de desespero, ansiedade, que faz com que a gente não aproveite a vida. A gente morra de estresse, de ansiedade, de depressão, do coração, né? De outros vários problemas, né? A gente sabe que estresse e ansiedade causam outros problemas no corpo, como câncer e tal. Então, assim, é uma reflexão muito interessante. Eu gosto de pegar essas histórias de ficção / realidade, nesse caso, e trazer pra vida real pra gente fazer esse tipo de reflexão também, né? A família Florio, ela é uma família que ela não sabe parar. É tipo assim, eu vou investir, ganhei muito dinheiro com o meu investimento, agora eu vou investir em outra coisa, vou ganhar muito dinheiro, eu vou investir em outra coisa, vou ganhar muito dinheiro, porque o objetivo é acumular. E tipo, pra quê? No final das contas é aquela coisa, né, de pra quê? Você não vai nem conseguir gastar esse dinheiro. Fato é que em algum determinado momento a família Florio perdeu muito. Eu acho que talvez venha aí um próximo livro onde a gente vai ver a derrocada dessa família. Estou ansioso, inclusive, porque eu adoro ver também. Eu gosto de ver gente rica. Eu gosto de ver histórias de pessoas ricas, mas eu adoro ver história de gente rica perdendo tudo. E adoro ver história de gente pobre ficando rico. Eu amo. É o tipo de história que eu gosto muito. E aí tem dois pontos aqui importantes pra gente acrescentar nesse papo, que é, como eu falei, como ele se passa em 100 anos, a gente vai acompanhando a vida de muitas pessoas. E isso é muito legal do livro, porque você conhece 2 personagens, aí você se apega... 2 não, 3, 4 personagens, 5 personagens no começo do livro. Aí você se apega a eles. Aí daqui a pouco um morre. Aí daqui a pouco um nasce. Aí daqui a pouco passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos. É muito rápido, né? Você vai contar 100 anos. Somando aí 2 livros por volta de 600, 700 páginas, as coisas acontecem muito rápido. E aí é aquilo, você vai conhecendo outros personagens, aí vai se apegando a outros personagens, aí daqui a pouco morre. Aí você fica, meu Deus, morreu, não acredito que morreu. Morreu tão jovem. Mas daqui a pouco já tem outro personagem fazendo
fazendo uma outra parada e não sei o que, criando aquilo e lidando com aquilo, e uma mulher que faz aquilo, que blá blá. E você vai vendo também a evolução daquela filosofia daquela família ao longo das gerações e ver a responsabilidade que é, de repente, você era o filho de um cara. E aí o seu pai é um cara fodão, conhecido, respeitado, fez um monte de coisa, ganhou um monte de dinheiro, e de repente ele morre e aí agora você é o cara. Todo mundo olha pra você, você é o Flório, Dom Flório. E agora você tem que lidar com isso. Então isso é muito interessante ver isso no livro e acompanhar essas evoluções da família e dos negócios ao mesmo tempo. Um outro ponto do livro, ele é um ponto misto, que na verdade, eu não posso dizer que é uma coisa ruim, um ponto crítico do livro, de defeito, mas eu quero deixar muito claro aqui para as pessoas, porque tem gente que vai ler e vai levantar esse problema, e a gente precisa levar em consideração que esse é um livro que se fala de Itália, de 1800, de uma família que realmente existiu e que a gente acompanha todos os fatos históricos verdadeiros dessa família e daquele lugar. Então, o que está presente, quando você para pra pensar? 1800, Itália, machismo, né? Então tem muito machismo, uma cultura machista, né? A Itália, ela tem uma similaridade muito grande com o Brasil em vários aspectos. Inclusive, quando você vai lá, se vocês um dia puderem, quem não foi ainda, vocês vão perceber que é muito Brasil, muito bonito, lindo. Lindo. Não que o Brasil não seja, mas tem um dinheiro, né? Já teve um dinheiro que a gente não teve, né? Então, as construções, né? As paradas são surreais. É tudo bizarramente lindo. Mas a cultura, as pessoas, os relacionamentos, a forma que as pessoas se comunicam, se relacionam, é muito um estilo brasileiro. É uma galera muito calorosa, digamos assim. E esse caloroso, ele serve pro bem e pro mal. Porque são pessoas que podem ser muito próximas e abraça, beija e fala, mas também são mais brigonas, são mais agressivas, etc. Mas é o que eu falo, nada que eu já não tenha sido preparado morando no Brasil a vida inteira. Ainda mais eu que morei no Rio de Janeiro a vida inteira. Tem essa vibe, né? O calor humano, ele às vezes é tão caloroso que ele irrita a gente. E a gente não tem muita paciência. Então eu sou uma pessoa que eu me vejo muito nessa cultura, obviamente não na parte do machismo, mas nessa coisa dos altos e baixos do povo italiano. Mas é um país muito parecido com a gente e que teve, óbvio, não foi um país com... Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu tô falando de culturas de pessoas, tá? Não tô falando de formação, de nada disso, tá? Brasil, colônia de exploração, escravidão, um monte de outros problemas. A gente tá centenas de anos atrás do desenvolvimento da Itália, mas o machismo específico daquela época a gente vai ver nesse livro e a gente vai ver ele acontecendo, não é tão violento, por assim dizer, mas ele é muito presente. Então, é muito isso, tipo, ignora o que a minha mulher tá achando. Não importa o que a mulher tá fazendo. Só que você vai vendo que aos poucos as coisas elas vão dando leve evoluídas, leve melhoradas, sabe? Eu acho que aos poucos você vai percebendo o comportamento dos homens da família Flório. Eles vão começando a repensar certas coisas, ou ouvir um pouco mais, ou tipo, querer cuidar, querer proteger aquelas pessoas, aquelas mulheres e tal. Só que isso demora. Por exemplo, o Vincenzo Flório, que foi o grande, mais famoso dos Flório, ele não foi o grande criador da Casa Flório, embora igual eu tenha visto em alguns sites, algumas pesquisas que eu fiz, porque quem criou a Casa Flório inicialmente foi o Inácio e o Paolo, irmãos Flório, lá no começo do livro, mas o Vincenzo foi o cara que fez a parada virar um império, literalmente um império. Então ele foi o criador do império da Casa Flório. E, gente, ele era um babaca, né? Ele era um babaca. A forma que ele faz com que uma mulher fique com ele, né? Com que a Julia, que é uma personagem que vai ter um relacionamento deles ali, que vai casar com ele, filho e tal. Gente, é uma parada muito bizarra. Não que eu não tenha vivido isso... eu, pessoalmente, aqui em 1988. Mas é uma parada bizarra. Tipo assim, ele só casou com ela quando ela deu um filho homem pra ele, que foi o terceiro filho. Então assim, ela teve uma filha mulher, ele não casou com ela. Depois ele teve outra filha. Ele não registrou as filhas. Ele deu uma casa pra ela, tipo assim, mora aí, vive aí como você quiser. Todo mundo da cidade achava que ela era uma grande prostituta, porque ela tinha filho, ela perdeu a virgindade, ela tinha filho com um cara que não reconhecia criança, que não morava com ela, que não era casado com ela, aquelas coisas todas, né, daquela época. E só quando ela deu um filho homem pra ele, que ia ser o herdeiro da família Flório, ele casou com ela e fez as coisas acontecerem. Então assim, isso é bizarro, mas isso é a realidade, isso foi o que aconteceu. A família Flório aconteceu, ela foi uma família extremamente importante, influente pra Itália, principalmente
principalmente pra região do Palermo. Todo mundo fala que quando você vai a Palermo, uma porrada de coisa que tem ali veio por conta da família Florio, veio por tudo que eles fizeram, que eles movimentaram, que eles geraram, que eles criaram pra que aquilo ali existisse. Então é um trabalho de pesquisa incrível, maravilhoso. E eu adoro esse tipo de história, né? Eu já falei pra vocês aqui quando a gente tava fazendo a comparação com os outros livros. Por exemplo, é muito essa vibe de Amiga Genial. É óbvio que a Amiga Genial, né, e a Helena Ferrante, ela tem uma visão um pouco mais romântica sobre as coisas. Esse livro, ele é muito focado na construção do império da família Florio, dos negócios, dos relacionamentos entre as famílias, entre outras pessoas que eram importantes para fazer com que a família Florio conseguisse alcançar os objetivos comerciais que eles queriam ter. Então, esse é um livro muito mais prático, porém, tem ali toda a parte dos relacionamentos, dos casamentos, dos filhos, das heranças, das tretas entre eles, das brigas, das coisas todas estão ali, continuam existindo ali. Mas é foda. Pra quem quer conhecer mais sobre Itália, eu tô muito feliz ultimamente com os livros que eu tenho lido, porque eu tenho aprendido tanta coisa sobre história mundial que eu nunca aprendi por vontade própria antes, ou que se eu aprendi na época da escola, eu já esqueci, porque eu já saí da escola há muitos anos. Então, assim, tem sido muito legal. Foi um livro que me acrescentou muito, principalmente nesse aspecto de conhecer mais um pouco da história da Itália como um todo, e até mesmo da Europa, porque tem muita coisa aqui que toca, porque tinha uma influência muito grande de Reino Unido, tinha uma influência muito grande de França, ali na história como um todo, além de todas as trocas comerciais que eles faziam com vários outros países. Então é incrível. Não é o livro mais rápido e mais fluido de se ler, tá? Não vou enganar ninguém. Ele é um livro que tem muito dado, que tem muito nome, que tem muita pessoa acontecendo toda hora, aparecendo, e aí você às vezes lembra, às vezes esquece, mas eu fui muito assim, olha, eu não vou ficar me apegando a todos os detalhes. Eu acho que é o tipo de história que pra você pegar todos os detalhes, você tem que ler umas 3, 4 vezes, tá? Que aí você vai entendendo todos os detalhes. A não ser que você seja uma pessoa muito cabeçuda de história, de Itália, eu sei, eu pesquisei, eu entendo, ou mesmo da história europeia, etc. Ou mesmo da história mundial dos anos 1800, né? Eu não sou essa pessoa, nunca disse que seria. Então, o meu olhar era um olhar muito mais humano, porém, como eu gosto de trabalhar a vida inteira com essa parte financeira, em negócios e tal, eu também acho isso muito interessante. Gente, enfim, muito incrível. Então, Os Leões da Sicília é o primeiro livro, já tá publicado, vocês já podem começar a pegar pra ler. E o segundo é O Triunfo dos Leões. Esses livros são um sucesso absurdo na Itália, tá? Tem mais de 600 mil exemplares vendidos. Esses 600 mil exemplares devem ter sido até 2020, 2021. Vai ter adaptação pra televisão italiana pela Rai, se é que já não saiu. E você já consegue comprar O Triunfo dos Leões, que é o segundo livro, agora, porque o lançamento dele é amanhã. Você consegue comprar hoje, amanhã ele já lança, dia 15 de fevereiro, e aí você já consegue começar a fazer a sua leitura, mas aí você vai com calma que você ainda vai ler Os Leões da Sicília. Eu li Os Leões da Sicília, gente, em uns... Por mais que ele seja mais lento, eu devo ter lido em uns 3, 4 dias, então também não foi assim, ai meu Deus, não consigo. E a autora é blogueira também, gente. Ela é professora para crianças com deficiência e ela também é blogueira, escreve resenhas literárias há vários anos nos sites e tal. Então, enfim, maravilhoso, adorei. Muito obrigado, HarperCollins, por ter me dado essa oportunidade de conhecer essa história tão maravilhosa e trabalhar junto. Porque a melhor coisa do mundo é quando um trabalho me leva pro prazer. Olha que frase bonita, né? Mas foi exatamente isso. E eu quero muito saber o que vai acontecer no resto da família Florio quando chegar a 1900, que eu sei que é quando as coisas começam a degringolar. Então... por favor, se tiver já publicado lá fora ou não, quando sair, qualquer coisa, me avisa, tá? É isso, comenta aqui embaixo se vocês curtiram a história desse livro, se vocês já leram ou não, se ficaram com vontade, se esse é o tipo de história que vocês gostam, se vocês gostam dessas romantizações de histórias reais, que eu acho muito fodas, quero até ler mais outras, eu sei que tem algumas outras editoras que também fazem esse tipo de trabalho, enfim, acho muito legal. E é isso, dá um gostei nesse vídeo, se inscreve no canal que me ajuda muito, me siga nas redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo, tchau, tchau.